do seu amor nesses momentos, em que decidimos por nós mesmos procurar-te através dos estudos, para que o conceito do teu amor penetre em nossos corações e se transforme em ações no trabalho de cada dia da renovação interior. Busquemos com a inteligência que o Senhor nos deu, Senhor, compreender os nossos erros e os nossos problemas e direcionarmos forças para combatê-los. Procuremos compreender as tuas palavras como verdades eternas que nos trarão a felicidade se cumprirmos. Entendamos que, ainda simples e ignorantes, não conseguimos ainda sentir a felicidade celestial, mas o trabalho de cada dia, a luta e o sacrifício nos fazem chegar até o Senhor mais rápido. Abençoa, Senhor, cada passo nosso, feito com determinação de acertar, e guia-nos para não errarmos, pelo menos com consciência. Tenhamos a humildade de aceitar a tua ajuda, de aceitar a ajuda dos bons espíritos e compreendermos que os erros de hoje são as verdades de amanhã. Muito obrigado, Senhor Jesus. Todos estão vendo a tela? A visão está boa? É possível ver aí? Aumentar de tamanho aqui, então o pessoal me seguita. Sim. Então, nós estamos no capítulo 22, nós ficamos no versículo 3, eu acho que 2 ou 3 semanas, né? Desses 3 versículos aqui. E nós ainda ficamos. Entrou, porém, Satanás em Judas, aí nós falamos dos processos obsessivos, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era o número dos 12. Cristo veio à Terra, a preparação da missão dele demorou muito, muito tempo, porque é a missão de um espírito muito superior, uma superioridade que a gente não compreende. Todo planeta em que o ser humano começa a reencarnar como humano, como no início do processo evolutivo como homem, porque antes disso a gente evoluiu em outras formas de vida. Então, nós já temos bilhões de anos de evolução, mas como homens conscientes, cerca de 40 mil anos apenas, considerando os bilhões de anos, né? E todo planeta do universo que recebe os Espíritos de Deus na forma humana tem um Cristo. E esse Cristo, que não é o mesmo Cristo nosso, ele vai reencarnar no planeta no tempo decidido em que a humanidade poderá compreender os seus ensinamentos. Então Deus manda um representante como homem. Por isso que o Cristo sempre se diz o Filho do Homem. Ele se rebaixou até nós, com todas as características do corpo humano, para que pudesse nos fazer entender as verdades. Quando a gente começa a aprender sobre ele um pouco mais, e o que ele veio fazer, nós começamos então a entender a necessidade da nossa renovação espiritual. E para mostrar que o trabalho dele não pode ser feito sozinho, mas o homem tem que resgatar o homem. O que significa isso? Não faz sentido Deus colocar um anjo para vir aqui cuidar da gente que é orgulhoso, egoísta e vaidoso. Então os homens ajudam os homens, de uma maneira que nem sempre nós entendemos bem. O homem mau, que reencarna entre outros maus,
ele aprende a ser bom recebendo a maldade dos outros. E quando ele começa a evoluir um pouquinho em termos de empatia, ele percebe que a maldade que ele fez com o outro pode fazer com ele. Aí ele começa a pensar que não é bom ser mal com os outros, porque os outros podem ser mal com ele. O indivíduo vaidoso começa a perceber que não há motivo para ter vaidade. A gente tem visto isso e conhecido pessoas, e quando chega na etapa do envelhecimento, que as primeiras rugas aparecem, os primeiros cabelos brancos, a pessoa entra em desespero e depois eles querem longevidade, não quer morrer, mas não quer morrer, vai virar o quê? Múmia? Então, a gente tem visto a utilização de cirurgias, cremes, em quantidade absurda na tentativa de preservar o corpo, que fatalmente vai morrer. Aí o indivíduo, então, começa a ter no seu próprio processo de vida uma desilusão em relação à ilusão da vaidade. Por mais belo que seja a pessoa, mesmo em determinado estado, a decrepitude faz parte do processo. A presença de rugas, diminuição do metabolismo, fraquezas, doenças, demências, tremores, alteração da coloração da pele, do cabelo. As características faciais e corporais se modificam e a juventude de beleza em poucos anos desaparece. Então, o próprio corpo, ele condena a vaidade. Uma observação atenta e naquelas pessoas que nós falamos fulana ou fulano foram tão bonitos quando mais jovens, a gente está dizendo que a velhice é feia. E isso de tal forma é normal que quando a pessoa é um velho mais bonitinho, fala assim, nossa, envelheceu bem. A gente recebe as desilusões nas questões da terra. O indivíduo orgulhoso, é orgulhoso de quê? Se realmente o orgulho do poder trouxesse algum conforto, nós não teríamos ex-presidentes, presidentes, homens poderosos em estado de demência profunda. O presidente americano Ronald Reagan, ainda no último mandato, descobriu que tinha Alzheimer. E ele usou o poder dele para se ajudar e acabou ajudando muita gente, investiu milhões e milhões de dólares para tentar achar a cura do Alzheimer. A década de 90 do século passado foi considerada a década do cérebro, pela quantidade de investimento que ele proporcionou aos estudos do cérebro. Mais de 10 anos não conseguiram a cura do Alzheimer, mas a ciência neural evoluiu bastante graças a isso. O homem poderoso terminou o mandato com Alzheimer. O indivíduo endinheirado, ele vai morrer e deixar para quem? Para os outros, não é dele. Então, Cristo, quando veio aqui na Terra, para nos ensinar, com a lei do Cristo, de Deus, de que o homem deve resgatar o homem, convida então 12 apóstolos simbolicamente para representar as 12 tribos de Israel. Esses 12 apóstolos humanos, nós vemos que eles deserdaram antes do Cristo morrer, fugiram da responsabilidade. Judas o traiu, que é de quem nós estamos falando agora, e depois, graças à doutrina espírita, sabemos que ele se redimiu. Pedro era inconstante, era um pescador semi-analfabeto, rude, e Cristo utilizou Pedro para poder torná-lo a rocha da onde a igreja cristã se manteve graças à autoridade dele. Então, a questão de defeitos, nós temos. A luta para superá-los é que precisa acontecer o tempo todo e constantemente. Então, quando falou o qual era o número dos 12,
tem um significado muito profundo, ou seja, Cristo sabia que ele podia trair. Mesmo assim, ele convidou Judas para próximo dele. E convidando Judas para próximo dele, Judas aprendeu muito com Cristo. Talvez tivesse sido pior se não tivesse estado perto do Cristo. Judas era comerciante, gostava do dinheiro e do poder, aprendeu muito com os apóstolos e com o Cristo, mas aí não conseguiu vencer o seu maior vício, que era a busca do dinheiro e do poder. Nós vamos ver aqui, que eu até anotei na leitura que nós fizemos anteriormente, na qual segue o versículo 4. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe o entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. Então, Judas recebeu dinheiro para entregar o Cristo. E nós lemos, né, a semana passada, que ele, além de ter recebido dinheiro, ele queria poder. Ele se colocou na posição de que ele seria o indivíduo que levaria o Cristo a ter o poder em Israel. E ele gostou dessa situação. Você está ouvindo aí? Está dando para ouvir eu falando, né? Sim. Então tá todo mundo ouvindo. Então tá bom. Então, voltando a esse ponto, olha, veja que o apego aos bens materiais impediu Judas de entender a pureza dos ensinamentos do Cristo. Isso acho que está bem claro. E ele prometeu e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Isso aqui tem um significado muito importante, mas muito importante. Quantas pessoas traem sem alvoroço? Você já percebeu? Na calada da noite, no silêncio, a maledicência toma conta para poder destruir pessoas que vêm trabalhando para auxiliar os outros. A Bíblia nos conta casos muito interessantes sobre as pessoas que estão próximas daqueles que vão trabalhar pelo bem em relação à família, porque Deus sempre coloca as pessoas mais necessitadas perto da luz. Então, nós podemos voltar à história dos 12, e não obstante o potencial de serem grandes, eles necessitavam da luz do Cristo. Mas na analogia bíblica, quem que matou Abel, vocês lembram? Caim matou Abel, era irmão dele, né? Quem que entregou Sansão para ser morto e cortar o cabelo dele? A mulher que ele amava, Dalila, não foi assim? E olha que coisa interessante, o Cristo não teve filho, ele tinha como família os apóstolos. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E ali estavam os apóstolos, que eram a família dele. Um da família entregou o Cristo. Isso normalmente se faz sem o alvoroço. Por que eu estou falando isso? Vocês já ouviram algumas pessoas espalhafatosas fazerem muito barulho? Eu tenho um caso para contar para vocês. Lá em Uberlândia, eu era o coordenador da mocidade espírita, no Centro Espírita Joana d'Arc, na rua Ituiutaba 533, bem no centro. Um centro muito antigo. E lá tinha o seu José, um senhor assim devotado ao bem, adotou mais de 12 crianças órfãos para viver com ele, para viver na casa dele. E ele levava o centro com muito amor, com muito carinho. Faltava estudo no centro.
Para variar, como eu tive uma formação espírita de muito estudo, ainda estava iniciando a faculdade, nós levamos para lá os estudos do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, da Bíblia. E tínhamos a nossa reunião pública, né, da mocidade, era aos domingos, 9 horas da manhã. E lá tinha um senhor que vivia pedindo ajuda, tinha uma Kombi. O sonho dele era montar um orfanato. E ele andava no centro pedindo, e quando ele aparecia no centro lá, o pessoal já ficava nervoso, porque ele pedia, mas ele pedia com veemência. Ele não pedia assim, só por, oh, me ajuda com isso, vocês têm que ajudar, porque o orfanato era na casa dele. Até ele montar o orfanato, ele também tinha adotado dezenas de crianças. E o homem precisava de ajuda, para vocês terem ideia, não tinha carro, tinha uma Kombi. Não é carro, não quis dizer isso. Mas é para carregar aquele tanto de gente e sair de manhã levando as criançadas para a escola pública. E só Deus sabe as dificuldades que esse homem passou para poder cuidar desse tanto de criança. E ele fazia alvoroço para ajudar. E a gente, por mais que seja espírita, e a gente acha que as pessoas que trabalham com Cristo têm que ficar quietinhas. Elas têm que ser humildes, elas têm que aceitar o nosso orgulho e a nossa vaidade. Elas têm que concordar com tudo que a gente faz. E olha que interessante ali, o sem alvoroço está escrito porque o traidor fez sem alvoroço, porque não queria chamar atenção para ele. Mas um homem que vai lá falando com veemência, me ajudem a alimentar as crianças que eu adotei, vamos fazer um orfanato para as crianças que os pais abandonaram ou não puderam cuidar? Eu estou falando isso por causa do julgamento que eu ouvi falar dele. Ah, fulano está vindo, oh, toda vez que ele vem, aquele petitório. Interessante isso, né? Estava ferindo algumas pessoas. Ele fez alvoroço. O mal não gosta de alvoroço, não gosta. Eu tive a oportunidade de aprender sobre isso. Algumas pessoas más, elas gostam de elogiar os outros para receber elogio de volta. Elas gostam de conversar falando de virtudes, fazendo o contrário. E elas não suportam qualquer comentário que vá contra os interesses dela e delas, porque eu passei dentro da minha casa, dentro da minha casa. E depois de muito tempo já velho, ouvindo os parentes, alguns parentes dizerem, falarem coisas que eles de fato não faziam e entravam em desespero se qualquer conceito espírita fosse falado na casa ou para essas pessoas que brigavam veementemente contra o bem, contra os conceitos do próprio Cristo. Um caso interessante de um parente meu, ele começou a colocar no WhatsApp todo dia de manhã, gastava um tempo para isso. As mensagens de um senhor que faleceu com câncer, amigo dele. Esse senhor saía da cidade quando ele estava, ia fazer quimioterapia uma vez por semana. Alguém dirigia para ele e ele ia escrevendo sobre filosofias de vida, sobre as opiniões dele sobre as pessoas e sobre as coisas, gerando vários textos. E esse parente começou a publicar. Aí ele falou para mim um dia, mas você não responde essas coisas, você não acha legal? Eu falei, isso deve ser legal, mas já que o senhor está fazendo, colocando essas mensagens dele, não seria melhor colocar do Cristo? Não seria melhor abrir a Bíblia e colocar os versículos bíblicos? Vocês não têm ideia da braveza que o homem ficou. Aí eu questionei com um amigo espiritual, ele falou assim, Thales, muitas vezes existem verdades no que ele escreveu. Ele ia com uma dor muito grande, uma revolta contra Deus muito grande na viagem que ele ia fazer a quimioterapia, e essas vibrações são passadas nessas mensagens. Então o indivíduo se torna um mensageiro do que ele diz ser o bem,
Aí quando você fala que o bem vem do Cristo, por que não se tornar mensageiro do Cristo? A pessoa fica nervosa. Vocês acham que a pessoa está sozinha nisso ou existe um bando de obsessores mandando mensagens que incentivam a violência e a revolta? Compreenderam a questão? Então as pessoas querem que se faça silêncio diante do que elas estão fazendo. Elas não gostam de alarde. O mal não gosta de alarde. Na verdade, eu aprendi desde pequeno, mas só entendi mais tarde, que quando a gente fala que a pessoa é humilde, é porque ela ouve todas as coisas que a gente fala, todo o nosso orgulho, toda a nossa vaidade fica quieta, não que ela concorde. Porque tem uns que se viciaram em fazer cara de que está feliz com o que você está falando, mesmo discordando lá dentro, para poder não gerar nenhum problema social. Então, veja que esse termo sem alvoroço tem um significado muito profundo. Ele não queria que ninguém soubesse. Outra coisa, a verdade foi dita a ele. Aquele que colocar a mão comigo no prato, nós vamos ver mais na frente, esse me trairá. E estava só a mão de Judas lá. Ele falou na frente de Judas: Você vai me trair. Ele foi avisado. Vocês acham que ele não foi avisado mais de uma vez dos erros que ele estava cometendo? A questão é: absorveu? Isso acontece conosco. Todos nós, sem exceção. Não acreditem vocês que é porque eu estou falando, eu não os tenho. Eu os falo porque eu os vejo, convivo e luto contra. E acreditem, a maioria das vezes não sou vencedor. Assim como a grande luta do ser humano hoje aqui na Terra é lutar constantemente contra os seus defeitos sem esmorecer, porque nós não vamos sair dessa encarnação anjo, não. A gente deve entrar como anjo, né? Porque as mães ficam falando que a gente é um anjinho dela, pelo menos a maioria das mães, não foi o meu caso. Mas olha só que coisa interessante isso. A gente não vai sair daqui perfeito, nós vamos sair melhores. Não tem motivo algum para parar de lutar contra isso, contra os vícios. Não existe motivo algum para parar de lutar, para se melhorar. De tal forma, Emmanuel entendeu isso que ele falou assim: procure a luz que nos chama, que é o Cristo. Caminhe em direção a ela, pois se não, se os pés estiverem cansados, você cair de joelho, então continue de joelho. Se lhe faltar as forças nos joelhos, vá arrastando, mas não deixe de seguir a luz do chamamento de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vai errar, a gente vai sofrer, a gente vai passar por dificuldades, mas nós não podemos parar. E outro, se tiver um certo alvoroço em fazer o bem, isso é muito bom, porque as pessoas que tendem a fazer o bem, elas são execradas pela maioria, que procuram em silêncio, sem alvoroço, lhes destruir a vida, lhes destruir a idoneidade, a fé, dificultando o trabalho do trabalhador de Jesus. Chegou, porém, o dia dos pães ázimos, em que se devia sacrificar a Páscoa, né? Vocês lembram da história toda, mas é bom repetir. Como os judeus saíram do Egito rápido e foram para o deserto, seguindo Moisés, aquele que dividiu as águas do Mar Vermelho, e chegando no deserto, eles tinham que parar para comer, o pão não tinha fermentado, eles comeram pão ázimo, ou seja, o pão sem fermento. Isso passou a representar a Páscoa dos judeus. Essa Páscoa dos judeus era representado e relembrado a fuga do Egito, comendo esses pães sem fermento. Eu já comi isso já, porque também na Páscoa de alguns dos parentes aí eles fizeram uma coisa dessa. Eu era criança, eu devo ter comido pouco, e não lembro muito bem do gosto não. E que devia se sacrificar a Páscoa, somado
a festa dos pães ázimos, que começava a Páscoa dos judeus, havia o sacrifício do touro, do bezerro ou do cordeiro. E o cordeiro ele era escolhido porque ele era pouco espalhafatoso. O cordeiro, a ovelha, quando vai ser morta, ela não faz barulho, ela fica em silêncio, diferentemente dos outros animais. No matadouro de vacas, por exemplo, assim que a primeira vaca morre, se ela emitir um mugido antes, esse mugido já foi descoberto pela ciência, que avisa as outras: estou morrendo, ou vou morrer, ou estou em perigo de vida. E as outras entram em desespero, liberam adrenalina. E aí, entre aspas, para algumas crenças, a carne fica tóxica. O porco nem se fala. O porco, bastou pegar na orelhinha do porco, ele sai gritando. E aí, não só por esse motivo, mas pelo fato do porco transmitir a cistercose, a carne do porco, né? Parece que Moisés sabia disso, foi proibido carne de porco para os judeus. Era um animal que não era sagrado. Então, o animal sagrado, o que ia para ser sacrificado, o cordeiro ia sem reclamar. Por isso que o Cristo foi chamado Cordeiro Divino, porque foi sacrificado sem reclamar. Nesse momento, havia o sacrifício no templo. O sacerdote entrava, tinha um véu entre as pessoas e o local do sacrifício. O sacerdote sacrificava, pegava, tirava o sangue, deixava escorrer o sangue do animal sacrificado, colocava no aspergidor e depois espargia aquele sangue ali naquela região do templo, que significava que todos os pecados de quem estava presente do povo judeu havia sido perdoado por Deus devido ao sacrifício do animal feito, compreendeu? Por que foi escrito sacrificar a Páscoa? Aí eu faço analogia. Com isso foi mudado, a religião católica nasceu a partir da religião dos cristãos e os primeiros cristãos eram judeus. Todos os apóstolos eram judeus, inclusive o próprio Cristo. E aí, quando voltaram os ritos, voltou também o espargidor, que não é de sangue, é de água. O padre passa para espargindo algumas vezes, né? Não é isso? E o sacrifício, ele é feito, o perdão dos pecados, ele é feito através da confissão. Que aí não foi nenhum cristão que fez. João Batista batizava depois que as pessoas confessavam os pecados para ele. Aí eles recebiam o batismo e a salvação. Compreenderam agora por que tem essa confissão? É depois da confissão tem lá, faça tantos Pai Nossos, tantas Ave Marias, que você vai ser perdoado. Só que aí é uma interpretação da igreja. Por quê? Porque a confissão dos pecados, a remissão dos pecados, vem através do arrependimento. Só era batizado por João quem se arrependia. Aí, o que levava o indivíduo a melhorar era o arrependimento, não era a confissão dos pecados. Ele confessava os pecados depois de arrependido, compreende? E aí houve uma inversão, uma mudança desses valores em relação à história. E mandou Pedro e João, aqui interessantemente, mandou os dois que, na verdade, foram os baluartes da igreja cristã, Pedro, a rocha, e João, o Espírito bem-amado, que recebeu, através da mediunidade, o Apocalipse, e foi o único apóstolo cujo evangelho chegou até nós pela Igreja Católica. Outros apóstolos escreveram, como Tomé, por exemplo, tem o Evangelho de São Tomé, tem o Evangelho de Paulo, mas a igreja não os tornou públicos, né? Então, Mateus também, desculpa. Dizendo, ide preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Então, Cristo também, ele tanto era judeu, que ele fazia parte das festas, e eles iam preparar a Páscoa para ele num salão, e seria a última Páscoa, e a última ceia, né?
E eles lhe disseram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, vos encontrará um homem, levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. É profecia, mediunidade, e mostra claramente que os espíritos superiores tinham ali presente, quando Jesus estava encarnado, espíritos obedientes a Deus e faziam a vontade deles. Porque veja bem a gravidade em termos de acontecimento disso. Eles vão entrar na cidade e vão encontrar um homem com um cântaro. Então, tudo foi organizado para que eles vissem isso. Segue até a casa onde ele entrar. Ele entrou na casa. Aí você vai dizer ao pai de família, e direis ao pai de família da casa: O mestre te diz. O mestre significa que ele já aceitava Jesus e considerava Jesus como mestre. Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Ele já tinha sido avisado, provavelmente espiritualmente, através de sonho, através de visão. Então, eles vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, ali fazer preparativos. Tudo já estava organizado. Quando a obra é de Deus, existem as pessoas que vão fazer a obra de Deus e ela acontece. Mesmo Deus respeitando todo o nosso livre-arbítrio, há coisas que vão acontecer porque é necessário que aconteça, como, por exemplo, esse processo de transição da Terra, em que nós vamos passar para sermos um planeta melhor, que não é no tempo que a gente quer, né? Se dependesse da gente, seria rapidinho, na nossa vontade, mas o tempo de Deus é pequeno. As contas aí estão entre 200 e 500 anos, mais ou menos, para que esse processo de transição termine. Várias gerações precisarão encarnar e nós estamos recebendo os espíritos muito difíceis, porque Deus dá a chance a todos os seus filhos de se arrepender. Se não arrepende, é porque falta-lhe a vontade, segundo o próprio Cristo. E indo eles, acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Então era o último, Cristo já sabia. E o Cristo, evidentemente, que amava todos nós e aos seus discípulos também. Perdão. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Aí ele está falando da reunião dos 12. Não haveriam de comer mais, porque o Cristo não estaria mais com eles. E que eles voltariam a se reencontrar quando o reino de Deus viesse à Terra. Aí o tempo para esse reino de Deus tem vários significados. Entre esse significado, pode ser a passagem do mundo de provas e expiações para a regeneração depois da transição, nós sabemos. Mas nós sabemos pelos bons espíritos que depois da morte do Cristo, a Terra não ficou nem um ano, nem um dia, sem a presença de um dos 12 apóstolos reencarnados. A maioria das reencarnações foi silenciosa, eles trabalhando no silêncio dos grandes impérios, dos grandes reinos, dos grandes países, e alguém, eu me lembro de alguém ter citado, talvez como um mordomo de um grande homem, que a vibração de amor dele envolvia a casa e o ambiente para que não fizesse bobagem, por exemplo. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque eu vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Esse fruto da vida significa que ele estava convidando todos eles para o trabalho no reino de Deus. Quando o livro dos Espíritos é escrito, o prólogo dele tem uma cepa de uma vinha. E ali os Espíritos falam que ali
foi usado de propósito, porque aquilo representava a relação do homem com a sua espiritualidade. Eu, ao invés de pegar e ler para vocês, vou deixar com que a curiosidade tome conta e vocês procurem depois, lá no Prolegômenos do Livro dos Espíritos, o significado da cepa que está escrito lá, que representa essa vinha que o Cristo está falando aqui. E tomando o pão e o havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Este é meu corpo, porque a vós é dado. Fazer isto em memória de mim. Olha, isso é uma coisa interessante, né? Fala o sangue de Jesus, o corpo de Jesus. Parece bobagem isso. Mas qual que é o significado do pão e do alimento? O alimento dá vida. E o alimento é o corpo da doutrina do Cristo. Ele vai e fala para os seus apóstolos: o meu conhecimento, o que eu trouxe, esse é o meu corpo, e é dado a vocês. Estou passando para vocês a obrigação de que o cristianismo se espalhe, e de fato isso aconteceu. Fazer isso em memória de mim. De fato, eles conviveram com Cristo e iriam fazer em memória do próprio Cristo. Vim para que tenham vida, o Cristo disse. Óbvio que ele é o alimento da vida. Para se ter vida é necessário alimento. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. O sangue é uma essência. Nós sabemos, pelo André Luiz, que o nosso perispírito está ligado ao nosso corpo, principalmente pelo sangue, célula a célula, mas principalmente pelo sangue, que é o único tecido líquido do corpo. Tem a linfa também, né? Mas o sangue e a linfa, vamos considerar o sistema circulatório, é o único tecido, forma o único tecido líquido do corpo, logo é mais sutil, sendo menos sólido, onde o perispírito está ligado. Então, o que ele diz isso, o meu sangue que é derramado por vós, significa profundamente que estou me sacrificando por todos para que se entenda que a vida espiritual é maior do que a vida material. Pois se a vida material fosse maior do que a espiritual, então o Cristo já teria tomado o poder, teria sido o homem mais rico, mais poderoso do mundo e mostraria a todos que o poder e a riqueza é que faz o homem feliz. Ora, se isso acontecesse, nós teríamos uma guerra constante no planeta, porque cada um ia querer ser mais rico e poderoso que o outro, e aí não nos exterminaríamos. Então veja que a lei de Deus é perfeita, santa e sublime. Existe sim uma riqueza espalhada e igual para todos, mas ela não pode ser material, é inconveniente e é impossível. A riqueza que existe, que pode ser espalhada para todos, é a riqueza do amor e das virtudes. E todos recebem de Deus o alimento espiritual, que chega a todos na mesma quantidade, da mesma forma. Cabe a nós sabermos nos alimentar desse amor de Deus. Porém, eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. Nesse momento, é que ele avisa para o Judas o que está acontecendo. E, na verdade, o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado. Porém, ai daquele homem por quem é traído. E, de novo, ele avisa: meu filho, você está arrumando uma encrenca muito grande para você. E nós fizemos a conta desse semana passada. E o próprio Judas fala para Humberto de Campos, que chega até nós: 1.500 anos de provações e dificuldades, até que, na última encarnação, em que ele redimiu o pecado com Cristo, como Joana d'Arc, ele foi traído pelo seu próprio povo e pelo rei da França. Então, 1.500 anos de sofrimentos por causa da ação dele, porque ele foi o responsável, um dos responsáveis pela morte do Cristo. É necessário que venha o escândalo, mas é daquele que vem o escândalo. É necessário que o Cristo passasse por provações, mas evidentemente que aqueles que assim o fizessem teriam que arcar com as consequências. A tal ponto, gente, que o povo judeu
não enxerga a situação porque não quer. No ano 70, aproximadamente, Jerusalém foi invadido, o templo foi destruído, o povo judeu, então, pela terceira vez, perde a pátria. Porque houve a invasão e o degredo para a Babilônia, depois outra invasão e outro degredo da Babilônia, retornaram, viveram em crise, revoluções. No ano 70 depois do Cristo, eles são dominados, invadidos, perdem o território, espalham-se pelo mundo e só vão se reunir depois, né, depois da Segunda Guerra Mundial, que a gente já até comentou isso antes. E aí eles conseguem o país deles e estão em guerra até hoje, não conseguem parar quieto. Vocês imaginam o infortúnio desse povo, do pessoal que lá gritou crucifica, do pessoal que trabalhou para que o Cristo morresse, o pessoal que não trabalhou para que o Cristo sobrevivesse, porque não é para a virtude, não basta a inércia, é necessária uma ação positiva. Então, os responsáveis acabaram pagando por isso, e até hoje nós podemos dizer que a situação desse povo é complexa. Né? Acho que nenhum povo foi tão perseguido na história da Terra como o povo judeu, a ponto de que, na Segunda Guerra Mundial, né, o nazismo fez campos de concentração contra os judeus, para os judeus. Né? E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Eles acreditaram no Cristo. Evidentemente que Judas já sabia que era ele. E ele continuava em silêncio, sem alvoroço. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Olha que interessante. Se existe um pior, qual de nós é o maior? Quem é o maior no reino dos céus? O Cristo já havia ensinado, aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, seja servo, seja o menor aqui na terra. Cristo deu o exemplo disso, e a gente não está vendo nessa narração, né? Em que o Cristo pega um cântaro de água e lava os pés de todos os apóstolos. Aquele que quiser ser maior, seja servo, seja servidor. Cristo mostra que a humildade é a base fundamental da renovação, do crescimento espiritual. E para mostrar que esses indivíduos eram muito humanos, houve contenda para ver quem era o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, ou seja, não faça como o pessoal está fazendo aqui na terra. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Olha as bênçãos que o Cristo faz. Tem como, então, você adentrar o reino de Deus? Tem como você crescer espiritualmente sem servir? Sem se sacrificar em favor do próximo? Não tem como. Porque servir a si mesmo chama egoísmo. Então, é servir o outro. Esse trabalho de servir significa as várias situações do dia a dia. Isso deu exemplo disso. Se pedir para caminhar uma milha, caminhe duas. Se lhe pedir a túnica, dele também a capa. O Cristo fala, auxilie quem está ao seu lado. Essa é a lei. Se essa lei fosse seguida, não haveria tanta maldade no mundo, tanta maledicência, tanta perseguição. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Porém, eu entre vós sou como aquele que serve. Olha, o Cristo veio nos servir trazendo o banquete do plano espiritual, das verdades divinas. Então, ele veio para nos servir. Ele mostra que, não obstante ser o próprio Filho de Deus, o Cristo, ele veio para ser humilde. Essa humildade na nossa cabeça é aquela pessoa que abaixa a cabeça para tudo. Cristo não fez isso. Eu sempre chamo atenção para aquele momento na casa do fariseu que ele foi convidado para jantar.
em que ele chama a atenção deles em relação à falta de virtude deles. Vocês lembram até do caso engraçado, né? Ele fala assim, ele fala dos fariseus, que são hipócritas e raça de víboras, o doutor da lei fala, mas Senhor, assim, o Senhor nos incomoda, né? Resumindo, e ele, vocês, doutores da lei, escribas, vasos caiados por fora e podres por dentro. Olha, isso aí, na versão, quem está mandando, essa pessoa é humilde, no sentido da versão. Na versão desses doutores da lei, eles acharam que o Cristo era uma pessoa humilde? Evidentemente que não, porque a humildade na nossa concepção, foi o que eu falei no começo, quando eu era criança, comecei a perceber isso, depois eu fui entender. A gente acha que é humilde aquelas pessoas que fazem a nossa vontade e aplaudem as nossas atitudes, estando elas certas ou erradas. Então, nós temos isso até dentro de casa. Um filho que não concorda com a visão do pai, mesmo de forma respeitosa, não é bem visto, e vice-versa. O pai que diz para o filho não e o filho tem uma personalidade, uma agressividade, uma prepotência grande, ele briga porque ele quer que as coisas sejam do jeito dele. Estou falando dentro de casa. Mas no dia a dia, é assim. Então, é só você pensar. Uma vez eu fiz essa relação com um colega, né, que estava falando sobre que o Cristo aceitava tudo, era humilde. Eu falei, mas imagina que você faça um churrasco na sua casa. Chama as pessoas lá. Aí um dos seus convidados fica vendo o pessoal puxar saco de você porque você é rico. Ele fala assim, a vocês puxa sacos. Fica perto dele, e aí ele acha que outra pessoa é melhor que vocês, ele afasta vocês e chama outra pessoa para perto. Cristo falou isso como? Vocês, fariseus, que procuram os primeiros lugares. Não procurar os primeiros lugares, porque pode vir uma pessoa mais importante que você e você tem que deixar o lugar. Aí ele falou que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos no reino dos céus, com conhecimento mais profundo, dizendo que são os trabalhadores da última hora, os trabalhadores do bem, serão primeiros a receber as bênçãos desse reino. Então, os profetas, os apóstolos, os discípulos do Cristo, estavam iniciando o movimento de renovação da humanidade. E eles iam desencarnar e não iam receber, e não iam ver esse reino. Mas depois de um tempo, os trabalhadores que estivessem próximos do momento em que o reino chegasse, que ainda não chegou, esses receberiam primeiro, por isso os últimos serão os primeiros. Ora, o Cristo, a humildade do Cristo é vir fazer a vontade de vocês, mas não fazer a vontade de vocês, e trazer a vontade de Deus acima de tudo. O Cristo alisava a pessoa que era manca e que ele curava, os leprosos, ele falava assim, oh, coitadinho, sofreu tanto, ele falava assim, ide e não peques mais. Ele chamava a atenção. Para nenhum deles ele falou assim, nossa, como você sofreu, agora eu vou te curar. O máximo que ele falou assim, teus pecados estão perdoados, ou seja, o teu tempo acabou, teus pecados estão perdoados, você não precisa mais ser cego, não precisa mais ser manco. Teve cura que o Cristo não falou nada, ele curou o indivíduo, só o olhar dele deve ter dito. A gente confunde as coisas, até o nosso conceito do que é humildade, orgulho, egoísmo, ele está depravado na nossa cabeça. A gente age de forma orgulhosa, vaidosa, e egoísta e nem sabe que está agindo assim porque a gente não parou para pensar o que significa isso. E a gente não sabe o que é virtude porque a gente não estudou o Cristo para saber o que é virtude. Aí eu digo que eu sou cristão, mas eu não estudo Cristo, eu sou hipócrita. Eu sou mentiroso. Eu sou, pelo menos, insensato. Veja a profundidade disso aqui. Você quer ser feliz? Você quer ser uma pessoa espiritualmente melhor? Seja servo. É isso. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Aí ele fala. Nós acabamos de ver aqui, ó,
um vai trair e o resto ficava em contenda para ver quem que era o maior. Eram espíritos assim, vamos dizer, já perfeitos, já evoluídos, já emancipados? Não eram. Mas olha o que o Cristo fala. Vocês permaneceram comigo, vocês estão lutando. E eu estou valorizando a luta. E eu vos confio o reino, como meu pai me confiou. Ou seja, meu pai me deu o reino para eu trazer aqui. Agora, para que esse reino continue, eu estou repassando para vocês aquilo que nós falamos no início. Os homens terão que redimir os homens. Nós seremos redimidos pelo contato com os semelhantes. Recebendo a maldade, a gente vê que a maldade não é boa, mas que é importante ser bom. Recebendo a vaidade, a gente vai ver que a vaidade não é boa. O indivíduo vaidoso, quando ele vê uma pessoa mais vaidosa que ele reclama, fala, nossa, que pessoa vaidosa, a roupa dela é mais bonita que a minha. Olha só que interessante isso, essa questão de relação. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentei sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Veja como começou lá em cima, falando que Iscariotes fazia parte dos 12. E por que os 12? Porque cada um representa uma tribo de Israel. Ou seja, todo esse grupo de Israel vai ser julgado. E vocês representam esses grupos de espíritos que foram separados em pequenas tribos para evoluir. Diz também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Ou seja, o Judas foi, Satanás entrou nele e não foi o Cristo que falou, foi a narração de João. Agora ele chega para Pedro e fala assim que o Satanás está brincando com ele. Ou seja, você também foi tentado, aí ele tinha merecimento, e o Cristo fala, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Não havia convertido ainda, mas o Cristo sabia que ele se converteria. Ele cortou a orelha do sobrinho do sumo sacerdote. Quando o Cristo foi preso, ele saiu correndo. Depois ele foi ver como Cristo estava e negou o Cristo 3 vezes. Mas Cristo sabia que naquele homem valoroso, quando ele se convertesse, ele seria um grande trabalhador. Assim os Espíritos têm falado conosco nesses últimos tempos. Várias pessoas que a gente tem se aproximado, não obstante as grandes dificuldades em relação ao entendimento das verdades que nós mesmos temos, eles me fizeram alertar assim: imagina essa pessoa, o dia que ela utilizar essa energia direcionada para o mal, para fazer a obra do Cristo, então vamos trabalhar com esse irmão que também é filho de Deus, para que ele possa, ou ela possa, levar as coisas boas às pessoas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O trabalho aqui é para o Pai Celestial, é para Jesus. Algumas pessoas de índole muito complicadas, pessoas extremamente devotadas à vaidade, ao egoísmo, duras no falar, no conversar, a ponto de humilhar os outros, eles me fizeram ver que essas pessoas um dia trabalharão para o Cristo. Ainda me fez lembrar de Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso era o apóstolo que ia lá e falava veemente, falava com energia, falava com voz estentórica para levar o reino de Deus às pessoas. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Ele falou, eu acho que ele acreditou nisso. Ele só não sabia quem que ele era. Pedro não se conhecia completamente. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Então, Pedro, eu tenho certeza que o Pedro falou aquilo veemente, mesmo, Senhor, eu não vou te largar. Mas o Pedro não havia se estudado o suficiente, se conhecido o suficiente para saber que no momento de dificuldade ele cederia. E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? E disseram nada. Lembra quando Cristo manda? Fala, ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, não leveis alforjes,
Mas na cidade em que entrares, procure a pessoa, a casa que possa te receber, e se a casa ou aquela cidade não te receber, bata ali é, a poeira dos pés, porque vos digo em verdade que nem Sodoma e Gomorra receberam a punição que essas cidades receberão. Disse-lhes, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre. Ah, o que significa isso? Chegou a hora da luta. Eu estava com vocês e vos protegi. Não estarei mais convosco. Agora a luta de vocês é sozinho. Nessa luta sozinho, é necessário que vocês se armem. Mas essa arma é a arma cristã, é a arma do amor, é a arma da verdade e da virtude. Porque eu vos digo que é necessário que em mim se cumpra ainda aquilo que está escrito. E com malfeitores foi contado. É porque a profecia dizia que o Cristo ia morrer entre malfeitores, e ele morreu entre dois ladrões. Porque o que está escrito de mim tem seu cumprimento, mostrando que a preparação da vinda do Cristo já estava feita há muito tempo, a ponto de ser escrita mais de 1000 anos antes da vinda dele. E eles disseram, Senhor, eis aqui duas espadas. E ele lhes disse, basta, porque eles também não entenderam a parte espiritual. Pergunto se eles não eram seres bélicos. Por que eles estavam com o Cristo carregando espada? O Cristo desapareceu no meio da multidão quando eles queriam pegá-lo. O Cristo andou sobre as águas. O Cristo parou os ventos. O Cristo mandou eles pegarem moeda na boca de um peixe. O Cristo fez com que os cardumes viessem para as redes deles e eles pescassem. O Cristo curou quem estava doente. Para que eles queriam andar com espada? E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. A gente para aqui. Mas orais para não entrarmos em tentação tem um significado muito profundo para a gente. Nós vamos entrar. Se evitar entrar, melhor. Então vamos orar. Se entrou, continua orando para sair e tenha força de vontade. Depois que sair da hora, agradecendo a Deus a ajuda associada a isso. A oração é a maior força do crente contra o mal que está em si. Agora não tem mais tempo, eu vou pedir para vocês comentarem. Ninguém vai falar nada, mas nunca fala também no meio, então tá bom, tá tudo em paz aqui, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Papai, Fala. você esqueceu de marcar o versículo que parou. O sinal marquei. Não, mas saiu na hora que você marcou. Sério? Olha lá, confere lá. Então tá bom. É o versículo 40 do capítulo 22, mas tá bom. Poxa, eu achava que ia falar alguma coisa do estudo, mas tudo bem. Semana que vem eu resolvo pessoalmente essas coisas com vocês. Alguém quer comentar algo? Algo, nada? Então tá bom. Faz aí, Emanuel, a oração final para nós, meu filho. Deus abençoe a todos até 6 da tarde. Consegue me escutar? Sim, senhor. Mestre amado Jesus, teu exemplo e tuas lições são guia para a luz de nosso Pai. Que possamos absorver cada aprendizado que o Senhor nos concede durante os estudos e durante as lutas diárias, observando nossos vícios e defeitos, lutando contra eles. Fortaleça-nos para superarmos nossas tendências infelizes e levarmos aos nossos irmãos e irmãs o amor daquilo que é melhor em nós, daquilo que o Senhor exemplificou. Muito obrigado.
assim seja. Pessoal, hoje o estudo é de João, mas nós fizemos de Lucas, tá? Amém. Obrigado. Isso que está no 22:40, quando eu falei em João, a gente está lá no 8.